de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Porque não há lugar melhor para se estar, Senhor, do que no teu altar, na tua presença, no centro da tua vontade, em obediência à tua palavra, sendo conduzido pelo teu Espírito Santo, alimentado com o verdadeiro pão dos céus, renovado e fortalecido pela presença do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa visitar a cada um de nós nessa manhã de hoje, para renovar as nossas forças, para tirar toda a ansiedade, opressões na mente, no pensamento, preocupações que têm tirado o sono, a paz, a alegria. Que o Senhor possa tocar em nossas almas, em nossos corações, semear em nós a tua boa palavra, derramar uma porção da tua graça, derramar da tua paz que excede todo o entendimento. Abra, Senhor Jesus, o nosso entendimento para a tua palavra. Dai-nos olhos que enxergam além, ouvidos sensíveis que ouvem a voz do seu bom pastor, um coração que crê, uma mente firme no Senhor e na tua palavra. Que o Senhor santifique-nos integralmente, espírito, alma e corpo, fortalecendo-nos na tua força, no teu poder, para viver em tua presença, para combater o bom combate, completar a carreira. Não queremos ser daqueles que começam e não terminam, queremos ser daqueles que vão até o fim, Senhor. Aquele que perseverar até o fim, diz a tua palavra, será salvo. Aquele que for fiel até a morte, está escrito que receberá a coroa da vida. Não é apenas estar na igreja, é ser a igreja do Senhor. Não é apenas começar a falar, mas não chegar até ti. É uma busca onde a gente encontra o Senhor. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Até os filhotes de leão sofrem e passam fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta, diz a tua palavra. Como Uzias deu-se a te buscar e foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, nós estamos te buscando nessa manhã de hoje. Estamos ofertando essa pequena parte do nosso tempo, do início desse dia, dessa nova semana ao Senhor, para santificar esse domingo, para consagrar toda a nossa semana ao Senhor, porque se a raiz ela é santa, todo o resto também é e será. Nós estamos honrando ao Senhor, glorificando o teu nome. Não viemos como religiosos ou como desocupados que não tinham o que fazer e aí estão aqui hoje. Não, Senhor. A nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede. Nós queremos te conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E a tua presença ela é real em nosso meio. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Que o Senhor possa falar conosco pela pregação da tua palavra agora. Que a tua igreja não só ouça a voz do anjo da igreja, mas ouça a voz do Espírito. Para cada uma das 7 igrejas do Apocalipse,
O Senhor começa dizendo: ao anjo da igreja escreve. E no final o Senhor termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que o teu povo não somente me ouça nessa manhã, mas que o Senhor venha falar claro e forte ao coração de cada um, e pela palavra de hoje haja cura. Está escrito: enviou a sua palavra e os curou. Haja renovação espiritual, fortalecimento de fé, haja libertação, renovação de entendimento, caminhos possam desembaraçar, vidas que estavam travadas, o Senhor venha destravar, portas venham se abrir, obras sobrenaturais da parte do Senhor venham acontecer aqui em nosso meio. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. É sempre uma alegria revê-los na casa do Senhor, buscando a Deus, se alimentando da palavra de Deus. E falar de alimento da palavra de Deus, hoje Deus preparou um banquete aqui para nós, que a gente vai estudar hoje. Primeiro, deixa eu só fazer uma oração pelas crianças. Quem são as crianças que estão aí presentes? Vem aqui as tias e as crianças, aqui no altar mesmo, que eu vou ungir as tias, vou ungir as crianças, vou fazer a oração. Uma vez no mês, no domingo de Santa Ceia, a gente sempre unge as crianças, faz a oração pelas crianças, e depois elas vão para a escolinha, né? E glória a Deus, é bênção. Não estão todas as crianças aqui ainda, está faltando algumas, né? Taça de azeite, por favor, isso. Eu quero, junto com você, orar pelas crianças, orar pelas tias e pelo ministério infantil. Amém? Vamos todos juntar a nossa fé para abençoar esse tão importante ministério. Deixa primeiro eu ungir. Já passaram. Também, cadê? Pode também trazer a Luísa rapidinho, o Otávio, quem mais? O Ismael tá aí também, Ismael? Cadê? Pode trazer o Ismael também. 21 também, em nome de Jesus Cristo. Segura para mim, por favor, a taça. Só ele, né? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração. Poderoso Deus, nós estamos diante da Tua presença. Em oração, nós queremos apresentar esse ministério infantil, apresentar as tias que estão na frente trazendo a palavra, as dinâmicas, semeando a boa semente, todas as crianças que fazem parte desse ministério, não só as que aqui estão, até aquelas que não vieram agora, que o Senhor possa também alcançá-las com a unção do Teu Espírito Santo. Uma vez Davi orou pelo seu filho Salomão, dizendo assim: inclina o coração do meu filho Salomão para os teus caminhos. Nós repetimos essa oração pedindo que o coração de cada criança possa estar inclinado para o Senhor, com a mente firme em Deus, com aquela decisão firme no coração de não se contaminar com as coisas deste mundo, com aquilo que o mundo vai oferecer ao longo da caminhada, mas que cada criança possa estar firmada no Senhor, que o Teu Espírito Santo possa se apoderar de todas elas, dando a Tua sabedoria, livrando das más companhias, ciladas e armadilhas, guiando cada decisão e atitude. Abençoa, Senhor, esse ministério infantil que venha crescer cada vez mais e que daqui o Senhor venha levantar grandes homens e mulheres que vão impactar a sua geração, vão ser lâmpada para o mundo, que vão carregar a luz do Senhor. Assim nós abençoamos esse ministério infantil no nome de Jesus Cristo.
Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus mais uma vez. Glória a Deus, estão liberados? Glória a Deus. Abra sua preciosa Bíblia no livro na carta de Gálatas, capítulo 3. Gálatas Novo Testamento são cartas, né? Se eu falar livro, os teólogos me repreendem. É livro também, né? Mas faz o quê? Gálatas capítulo 3. Eu tinha em mente, na minha mente, eu já tinha desde semana passada uma palavra na cabeça para pregar hoje, visto que era a Santa Ceia, né? É uma palavra muito forte, mas muito forte mesmo. Porém, na mente é uma coisa, né? O espírito é outra. No espírito, eu senti de ampliar essa palavra aqui para você de Gálatas 3, que eu preguei a primeira parte dela na sexta-feira, e vou continuar hoje com você, porque foi muito bom sexta-feira. Então, ainda que eu já tinha em mente uma palavra impactante para hoje, Deus me guiou a trazer essa daqui para você antes, né? Que tem uma ordem para você poder entender. Nós começamos aqui na semana passada a falar sobre a bênção e sobre a maldição. Lembra? Nós fizemos várias perguntas aqui polêmicas, que causou muitas dúvidas na igreja, né? Perguntando sobre maldição pega em crente, maldição pega em cristão. A maldição vem de quem? Vem de Deus ou vem do diabo? Aí cada hora vocês respondiam uma coisa, quando eu falava vocês mudavam de resposta, aí ficou aquela coisa, né? E começamos a explicar aos poucos. Por exemplo, falamos aqui semana passada, Gênesis 12, 3, Deus falando para Abraão: abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Então parece que Abraão poderia ser amaldiçoado, mas Deus ia tomar as dores de Abraão e amaldiçoar quem amaldiçoou ele. Aí ficariam os dois amaldiçoados, né? Aí nós explicamos isso em 1 Samuel 17, quando ali também vai dizer que Golias, ele amaldiçoou a Davi em nome dos seus deuses. Só que como ali mostra a história, a gente viu que o Davi não foi amaldiçoado. Então, quando a Bíblia diz que o Golias amaldiçoou a Davi, não quer dizer que Davi foi amaldiçoado, mas quer dizer que o Golias jogou uma maldição. Golias tentou amaldiçoá-lo. E é assim que a gente explica Gênesis 12. Abraão, quem tentar te amaldiçoar, quem jogar uma maldição contra você, essa pessoa é que vai ser amaldiçoada, não você, Abraão, não você, Davi, não os herdeiros dessa promessa, amém? Então, ainda que está escrito amaldiçoou o Davi não foi amaldiçoado, pelo contrário, quem recebeu do juízo de Deus foi o Golias, né? Aí depois a gente comentou brevemente Provérbios 26, 2, que fala que sem causa a maldição não se cumpre, e comentamos assim rapidamente que não é qualquer coisa que vira causa para maldição, né? Domingo é dia de estar na igreja. Mas aí, infelizmente, eu faltei, dei mole, fiquei vendo o jogo da Argentina até 1h da manhã e perdi a hora. Você errou. É um erro. Mas isso não é causa para ser amaldiçoado. Amém, pessoal? Mas tem gente que acha que qualquer coisinha é causa para maldição, porque faz a obra, porque ora pelos outros. Eu ainda vou falar só sobre isso, uma mensagem ainda sobre isso também. Acho que vai ser a próxima. Aí falamos sobre isso, e no final nós terminamos em Gálatas 3, que é onde eu vou começar hoje, e vou aprofundar um pouco mais. Só que vou responder algumas perguntas hoje, das que a gente fez aqui semana passada, só que vai surgir outras perguntas piores, que eu não vou explicar hoje. A gente vai explicar depois. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, somente o versículo 13. Capítulo 3 de Gálatas, o versículo é o versículo 13. A palavra pode acompanhar tanto na televisão, quem quiser ler ali na tela. Bota na King James, tá? Deixa na King James na televisão, que aí se eu for ler, tudo que eu for ler, deixa sempre na King James, que eu leio aqui e leio lá. Hoje a gente vai ficar em 2 livros. A gente vai para Gálatas,
depois vai para Deuteronômio, aí depois volta para Gálatas, aí depois volta para Deuteronômio, e depois volta para Gálatas e finaliza. Então a gente vai ficar aí nesses 2 livros hoje, porque aqui fala sobre isso. 3,13 de Gálatas vai dizer assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Madeiro é o que mesmo, pessoal? A cruz. Maldito aquele que for pendurado na cruz. Vou explicar pedacinho por pedacinho. Volta para o início do versículo. A primeira parte ele fala, foi Cristo quem nos redimiu ou quem nos resgatou da maldição da lei. A palavra resgatar significa pagar o preço pela libertação ou liberdade de alguém. Então, quando diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, quer dizer que ele pagou o preço para nos resgatar. E só se liberta quem está o quê? Quem está preso. Se diz que ele pagou o preço para nos libertar da maldição, é porque antes desse resgate, nós estávamos presos nela. Então, realmente, havia uma maldição sobre as nossas vidas. Mas ele fala que Cristo pagou o preço para nos resgatar dessa maldição. Diga glória a Deus. E como que ele nos resgatou da maldição da lei? A parte seguinte vai dizer, fazendo-se maldição por nós, em nosso lugar. A si próprio tornou-se maldição em nosso lugar. Amém? Agora eu vou te explicar o seguinte. Muita gente, ainda mais nos dias de hoje, né? Lembra que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, mas ela também não lembra que Deus ele é justo, que Deus também é justiça. Você pensa comigo, se uma pessoa, ela cometeu um crime, e o juiz, ela estuprou, ela roubou, fez umas besteiras na vida, né? E o juiz vai lá e fala assim, olha, eu vou ser bom com você, eu vou te perdoar. E solta o criminoso. Aí eu pergunto para você, o juiz, ele foi bom ou ele foi injusto? Ele foi injusto. A função do juiz não é ser bom com ninguém, nem ser mal com ninguém. A função do juiz é fazer justiça. Então, Deus que é justo, se ele não pune os nossos pecados, ele é injusto. Não, ele é bom, não, ele é juiz. Juiz não tem que ser bom com ninguém. Juiz tem que exercer justiça. Tem que soltar quem é inocente, absolver, e tem que punir o culpado. Então, se Deus ele não pune os nossos pecados, ele acaba sendo injusto. Então, ele vai punir os nossos pecados. Só que aqui vai dizer que ele vai punir quem? Jesus no nosso lugar. Ao invés de eu pagar pelos meus pecados, você pagar pelos seus pecados, ele pega uma pessoa, a única que podia ser também, aonde não tinha nenhum pecado, ou seja, não tinha nada para pagar, porque eu não posso pagar pelos seus, uma vez que eu ainda tenho que pagar pelos meus pecados. Não adianta, né? Então, ele pega alguém que não tem nada para pagar, que era Jesus, aí ele bota os nossos pecados sobre Jesus, as consequências, iniquidade, toda a consequência do pecado sobre ele, e aí ele exerce a justiça, ele pune os nossos pecados, mas ele pune em Jesus Cristo. Por isso que mesmo Jesus sendo perfeito, ele foi parar na cruz. Mesmo sendo perfeito, ele apanhou daquele jeito, ele foi crucificado, porque ele estava carregando os nossos erros. Se você ler Isaías 53, ali vai dizer que foi o próprio Deus quem moeu Jesus. Cuidado com esse negócio de internet que bota aí, que Jesus perguntou pro diabo, o diabo falou com Jesus, aí foi o diabo nada. Foi o próprio Deus, está lá escrito, o próprio Deus foi quem puniu, foi quem moeu Jesus, para não ter que punir a cada um de nós.
Amém, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus foi justo quando Ele puniu os nossos pecados, mas punindo em Jesus. Então vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ali se cumpre a justiça divina. Não é à toa que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça também. Primeiro, as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, todas as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas continuam debaixo dessa maldição. O mundo ainda está preso à maldição. Amém? Quando ele fala Cristo nos resgatou, quer dizer que eu estava preso. Mas ele falou que já nos resgatou. Só que se você aprende a ler direito, isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja. Não é uma palavra de Deus para o mundo. Se fosse para o mundo, ele não falaria resgatou no passado. Porque o mundo continua preso. E quem é igreja na Bíblia? Não são evangélicos, não são católicos, não são visitantes, não são pessoas que estão indo para a igreja. Igreja na Bíblia são pessoas que já ouviram o evangelho de Cristo, creram, receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador, passaram pelo batismo nas águas e lá no batismo, a velha criatura amaldiçoada, ela é sepultada e das águas sai uma nova criatura, filha de Deus, e sobre essa criatura não existe maldição nenhuma. Amém, pessoal? Pergunta assim para o seu vizinho, você já nasceu de novo? Porque resgatar da maldição é só quem nasceu de novo. Por isso que ele fala no passado, porque ele está falando para a igreja. O mundo ainda continua amaldiçoado. A própria Bíblia cita Jericó como mundo. E Jericó é a terra da maldição, é a terra que foi amaldiçoada. Então quer dizer, o mundo continua amaldiçoado. Mas quando nós nascemos de novo, aí se cumpre essa palavra. Cristo nos resgatou da maldição. Talvez você ficou 5 anos na igreja. Mas enquanto não nasceu de novo, estava 5 anos na igreja preso à maldição ainda. Pode ser que a pessoa seja até obreiro, até pastor. Mas se não nasceu de novo, ainda está debaixo de maldição. Mas eu jejuo muito, eu oro muito. Mas o jejum não quebra a tua maldição, não. Não tem poder para isso. E a minha oração não quebra. E quando a gente faz propósito para jejuar, orar e quebrar? É para os nascidos de novo. A quem resgata a maldição, está escrito ali, é Jesus, não é o nosso jejum oração. Então primeira coisa, tem que nascer de novo. Aí ele fala que a palavra se cumpriu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Agora, tem aquela pergunta, e o que é a maldição da lei? Porque falar que Cristo nos resgatou da maldição, tá beleza, da lei. O que é isso que eu não sei? Aí, deixa marcado aí em Gálatas, vai lá agora para Deuteronômio capítulo 28. Aqui vai mostrar um pouquinho o que é a maldição da lei. Deixa marcado em Gálatas, que eu já vou voltar. Mas a gente vai ler Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio na Bíblia, na ordem, né, é o 5º livro da Bíblia. Então é fácil de achar. Capítulo 28. Do versículo 1 até o 14 fala das bênçãos. Do 15 até o 68 fala das maldições. São praticamente 13 versículos falando das bênçãos, do 1 até o 14, vou botar 14 versículos falando da bênção, mesmo que um deles não fala exatamente isso, e do 15 até o 62 da maldição, 53 versículos falando da maldição. São 14 versículos falando de bênção, e 53 falando de maldição. Para você ver como é que na época da lei o negócio é pesado, né? Na época da lei a coisa era feia. Aqui no versículo 15,
Eu separei alguns, tá? Eu não vou ler todo o capítulo, todo aqui esse capítulo, mas algumas dessas maldições eu separei para ler para você, porque me chama atenção, né? Me chama bastante atenção. Versículo 14, vai dizer assim versículo 15, vai dizer assim o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não tiver o cuidado de praticar todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. 2 pontos. 16, a primeira que ele cita: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Primeira maldição que ele cita é: maldito na cidade e no campo. Observa o seguinte: a maldição não está na cidade, não está no campo, está na pessoa. E se ela estiver na cidade ou no campo, se repete o mesmo problema. Porque não é o lugar que é o problema é ela. Eu vou sair do Brasil porque esse país não dá certo. Se o problema não é o Brasil, mas é você, você pode ir para Portugal tentar a vida, você pode ir para os Estados Unidos tentar a vida, pode ir para qualquer lugar, mas os mesmos problemas vão se repetir. Já viu assim, pastor? Eu já me mudei 10 vezes de lugar. Todo lugar que eu vou morar é o mesmo problema com os vizinhos. Será que foram os 10 vizinhos ou será que é você? Pastor, eu estou chegando hoje aqui na sua igreja, gostei da palavra, eu já fui de 25 igrejas já, só que eu saí todas elas porque todas elas aconteceu isso, isso e isso, e agora eu estou vendo a do Senhor. Eu já te adianto, você vai sair da minha também. Porque o problema não foram as 25 igrejas passadas, o problema é você. Então se repete em cada igreja o problema, se repete em cada lugar que vai morar, se repete em cada trabalho que arruma. Toda hora eu troco de trabalho, porque não é o trabalho, não é a igreja, não é o lugar que mora. Pastor, já namorei, noivei, separei 35 vezes, nenhum homem prestou. Não, é você que não prestava. Nenhuma mulher prestou, não é a mulher não, é tu mesmo. O mal está em você. Não está no ex, não está na ex, não está na igreja, não está na terra, não está, está aqui, ó. Maldito é tu, não é a cidade, está aqui escrito. Amém? Então, é a primeira que eu cito. Não é o local, é a pessoa. Então, aonde ela for, os mesmos problemas se repetem. Quem já conheceu alguém assim? Quem já conheceu? Maldição da lei. O que mais? Versículo 18. Esse aqui é um dos mais tristes. 18. Maldito o fruto do teu ventre. Filhos. Triste, né? O fruto da tua terra, da criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. 19. Maldito serás quando entrar, maldito serás quando sair. Só o pedacinho do 20. O Senhor. Senhor está maiúsculo ou minúsculo? Que Senhor é esse? Deus mandará sobre ti a maldição. Ih, rapaz. A maldição vem de Deus ou do diabo? Hã? A perguntinha. A maldição vem de Deus ou do diabo? O Senhor mandará a maldição sobre ti. E agora? Pastor, responde aí o Senhor. Vou responder nada não, tu tem que me responder. O que você acha? Não, pastor, acho que tem casos que vem do diabo, Deus permite, e tem casos que vem de Deus. Falaram para mim esses dias, Jesus não amaldiçoa a figueira? E simboliza Israel, aquela figueira? Olha que coisa. A Bíblia, a gente não leu Gênesis 12, Deus falando, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar? E agora? Porque se a maldição vier do diabo, vamos orar, vamos repreender, nasce de novo, vai resolver. E se vier de Deus? E será que vem de Deus? Como é que se explica esse versículo?
Mas é para se pensar, não é verdade? Um dia, não agora, eu vou estudar com você esse versículo futuramente. Próximo versículo. E se você ler esse capítulo aí todo, vai repetir direto Deus falando que vai jogar maldição. Com doença, em filhos, em família. E, meu irmão, é um negócio pesado. Até falei brincando na sexta-feira. Depois você lê, que eu vou ler só alguns. Depois você lê todas essas maldições, mas não lê à noite não, senão tu não vai dormir. Aí perdeu o sono de noite. Lê de dia que é melhor, para não ter pesadelo, né? Mas olha só, vamos lá. Agora versículo 23. Esse aqui eu acho interessante, ó. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze. A terra que está debaixo de ti será de ferro. Você entendeu? Ele não disse os céus serão de bronze. Ele falou os teus céus serão de bronze. Que está sobre a tua cabeça será de bronze. E é o teu chão, não é o chão, é o teu chão que será de ferro. Isso aqui, esse é terrível, isso aqui é terrível também. Sempre que eu oro pela vida financeira, ou quase sempre que eu oro pela vida financeira, eu repreendo isso aqui, porque eu associo isso aqui à vida financeira, e outras áreas também, mas principalmente a financeira. Que como assim? O céu é de bronze, sobre a minha cabeça, o céu é de bronze. Esse mesmo capítulo e outros mais mostram que o céu é o bom tesouro de Deus. É da onde vem a bênção do Senhor. Aqui mesmo está escrito isso no versículo 12, Malaquias 3, outros textos mais. Então, do céu é onde vem a bênção. Se o céu é de bronze, quer dizer o seguinte, não tem a bênção de Deus na sua vida. A terra simboliza o nosso trabalho. Você vê lá em Malaquias 3, ele fala, o Senhor abençoará a vossa terra. E outras partes mais. A terra simboliza o trabalho. Então, se a minha terra é de ferro, não tem como cavar aí e achar um poço de água, não tem como jogar semente e esperar que vai crescer alguma coisa. Em outras palavras, céu de bronze não tem a bênção de Deus, chão de ferro, não importa o que fizer, não prospera. Quem entendeu? Céu de bronze não tem a bênção de Deus. Chão de ferro, todo o teu esforço não dá resultado nenhum. Ele falou, a pessoa que está debaixo dessa maldição, ela não tem a bênção de Deus, e tudo que ela tenta fazer, todo o esforço dela, não dá resultado nenhum. Ela tem faculdade, ela tem doutorado, ela tem mestrado, ela fala inglês, ela fala português, espanhol, é esforçada, tem um monte de diploma, mas toda hora é um passo para frente, um para trás, 2, 3 para frente, parece que agora está indo, de repente direto, 3 para trás, volta tudo de novo. Céu de bronze, chão de ferro. Você já conheceu alguém assim? Tem tudo para dar certo na vida, mas não dá? Você já conheceu alguém assim? Também? Pastor fulano é gente boa, trabalhador, esforçado, tem tudo para dar certo, mas toda hora uma coisinha acontece e volta para trás. Dá um espaço para frente, parece que agora vai, aí de repente volta tudo de novo. A Bíblia fala, isso aqui é maldição da lei. Não tem a bênção de Deus, porque sobre ela, sobre a cabeça dela, o céu está fechado, é de bronze. E o chão dela, não é o chão, é o dela, também tá de ferro. Semeia, trabalha, e não cresce nada. Chega a lugar nenhum. Amém? Está amarrado, né? Maldição da lei é terrível, é um negócio terrível. Versículo 25. 25 vai dizer assim, ó. Aqui, olha agora de novo. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Quem é que vai te fazer cair diante do inimigo? O próprio Deus. Como é que você explica isso? Vou deixar em aberto para explicar outro dia. Se você faltar, vai perder a explicação. O problema é teu. Mas se você vier, você vai aprender esse texto aqui. O Senhor fará cair diante de ti. O Senhor te fará cair diante dos inimigos. Por um caminho sairás contra eles, mas você por 7 caminhos fugirá deles. Serás espalhado por todos os reinos da terra. Misericórdia, hein? Ou seja, aqui não é eu vencendo o inimigo, aqui é o inimigo me vencendo.
É o diabo prosperando contra a minha vida. É a macumba pegando, é a inveja pegando, é a armadilha prosperando contra mim, é o mal me vencendo. É que pode. E ele está falando para Israel, povo de Deus, falando, ó, o inimigo vai vencer você, o mal vai vencer vocês. Pesado, né, pessoal? Pesado. Pode ficar tranquilo. É pesado, mas a mensagem é boa. Você vai aprender. Se você já se ligou em Gálatas, já entendeu o que eu estou lendo, né? Mas só estou mostrando. Versículo 29. Esse 29 também, ó. Terrível, 29. Apalparás ao meio-dia. Igual. O que é meio-dia, pessoal? Quem lembra disso? Meio-dia é o quê? Sol quente? Não, também, mas não é isso não que significa. Na sexta-feira fala horário. Também é horário, mas não é isso não. Meio-dia. Apalparás ao meio-dia. O que é isso, meio-dia? Quer dizer que está tudo claro. Quando, vamos supor, 11 horas, tem aquela sombra aqui, né? 10 horas, tem aquela sombra. Meio-dia, está tudo claro. Tá todo mundo enxergando, tá visível. Só que quem está debaixo disso não enxerga. Tá aqui, ó. Apalparás ao meio-dia, igual um cego apalpa no escuro. Não prosperarás nos teus caminhos, porém serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Diga misericórdia. Tá amarrado, né? Aqui, ó. É meio-dia, tá claro, todo mundo enxerga, menos a pessoa. Quem já conheceu alguém cego? Mas não é cego visto literalmente não, né? Todo mundo enxerga, menos ela. Tá todo mundo, para mim é meio-dia, mas para ela não, para ela é cego no escuro. Tô enxergando nada. Aí ele fala, vai ser roubado todo dia, vai ser oprimido todo dia, e o pior, ele fala, e não vai ter ninguém que vai te salvar. Amém, pessoal? É a maldição da lei. Estou lendo só algumas, hein? Eu estou lendo só algumas. E eu pergunto, você mesmo fala, né? Pastor, já conheci gente assim. Agora você está entendendo por quê. Que ela está amaldiçoada, ela está debaixo dessa maldição. Versículo 30. 30 também é terrível, ó. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem vai dormir com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi vai ser morto aos teus olhos, porém dele não comerás, a carne vai ser de outro. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos inimigos e não haverá quem te salve. Você leu isso? Ele falou, olha, você vai casar com uma mulher, mas outro homem que vai dormir com ela. Ou você vai casar com um homem e outra mulher é que vai dormir com ele. Ele falou, você vai construir uma casa, mas quem vai morar lá é outra pessoa. Você vai cavar um poço, mas quem vai beber da água é outro. Você vai plantar, mas quem vai comer do fruto é outro. Você é quem trabalha, rala, mas na hora de desfrutar é outro. São coisas que é para vir na sua mão, é direito seu, aquilo é seu, é a tua mulher, é a tua casa, é o teu poço, é a tua vinha, mas está caindo na mão de outro. Quem entendeu isso aqui? Entendeu? Ele falou, é a maldição da lei. Pode continuar mais um pouquinho, sim ou não? Pode continuar, sim ou não? Estou achando você meio para baixo, pastor, não queria ver essa palavra hoje. Pastor, não vim para ouvir isso hoje. Santa Ceia, eu sei que o senhor vai falar que Deus vai dar vitória, que é só dar glória, que tudo vai ser um mar de rosa sem espinho. Você achou errado. A mensagem é boa, espera aí, eu não terminei. Estou dando a primeira parte ainda. Ó, aí versículo 43, pula para o 43 agora. Ó, o estrangeiro, isso aqui sempre me revoltou, desde que eu comecei na igreja. O estrangeiro que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. 44. Ele vai emprestar para você,
porém você não vai ter condição de prestar para ele. Ele será a cabeça e tu serás cauda. Amarrado. Desde que eu me converti, na minha cabeça, no meu coração, até hoje eu tenho essa revolta. Quem tem que ser cabeça tem que ser o povo de Deus. O povo que tem que ser mais abençoado tem que ser o de Deus. Só que volte e meia você vê exatamente isso aqui. O que serve a outros deuses é o cabeça, e o que diz que serve a Deus é a cauda. Não é assim que acontece? Mas a Bíblia falou, isso aqui é maldição. Não é para o estrangeiro que não tem Deus ser maior, é para você que tem Deus ser a cabeça. Amém? Então você que crê em Deus, Deus está falando, é para você ser cabeça e não o estrangeiro. É para você crescer, é para você se capacitar, é para você arrebentar e prosperar. E o estrangeiro é que vai ser a cauda e vai querer te servir a Deus por tua causa. Se você ler todo esse capítulo, aqui ele vai explicar qual era a forma de Deus no Antigo Testamento para evangelizar o mundo. Abençoar Israel de tal forma que as nações iam querer o mesmo Deus. Você vai ler isso aqui, está aqui escrito na Bíblia. A forma de Deus evangelizar no Antigo Testamento é abençoar tanto o povo de Deus que as pessoas de outras nações vão querer servir esse Deus. Então, uma das formas de evangelizar o mundo é Deus abençoar tanto a tua vida que quem está lascado vai falar, eu quero ir para a tua igreja também. Que a tua vida mudou, tu foi curado, a porta se abriu, teu casamento se restaurou, os filhos é uma bênção, está desfrutando, está prosperando, está arrebentando, está vencendo. Eu também quero esse Deus. Amém, pessoal? Uma das melhores formas para se evangelizar alguém é a pessoa ver Deus abençoando sua vida. Só que ele fala, a maldição é o contrário. A maldição é o estrangeiro é que é a cabeça, que está por cima, é que tem condição de emprestar. E às vezes o duplo de Israel, que é teoricamente o de Deus, é cauda, está por baixo, está sendo oprimido. É terrível, não é verdade? Último versículo, 40 e o seguinte, né? 45. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, olha que troço do cão, né? Perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Volta para Gálatas 3, volta lá para Gálatas 3, volta lá, Gálatas 3, onde a gente começou. Então vamos lá, Gálatas 3,13 vai dizer assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição. Tudo isso que a gente leu aqui é a maldição da lei. Fora o que eu não li. Ainda tem mais coisa aqui também. Eu não li tudo. São 53 versículos. Eu li 10. Ainda tem mais de 40 para ler ainda. Então, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a boa notícia? Isso aqui é real. Você mesmo falou, pastor, eu conheço pessoas assim, assim, assim. O senhor está explicando aí, é o que eu já vi muito acontecer, ou já até foi comigo isso um dia. Só que a boa notícia é, Cristo, volta na palavra resgatou, quer dizer, pagou o preço para tirar isso de nós. Diga glória a Deus. Se ele pagou para nos libertar disso, é porque realmente estávamos presos a isso que a gente leu. Estávamos presos ao estrangeiro ser cabeça sobre mim. Estávamos presos a ser maldito na cidade, no campo, aonde tiver, aonde colocar a mão não prosperar, perder para o inimigo. Estava preso a matar o meu boi e outro comer da carne do boi. Estava preso a casar com a minha mulher e outro cara se relacionar com ela. Tudo isso. Só que Cristo nos resgatou da maldição. Fala assim comigo, Cristo me resgatou da maldição da lei. De novo, Cristo me resgatou da maldição da lei. De novo, Cristo me resgatou da maldição da lei. Eu vou ler agora, você não precisa ler não. Eu vou ler um versículo, olha para mim. Eu vou ler um versículo e vou te dar um sinal, fazer isso. Ó. Eu vou ler e quando eu fizer isso, você vai falar, Cristo me resgatou. Amém? Vou ler e vou fazer... Aí você vai falar o quê? Isso, só que melhor. Com mais força, com mais fé.
Você vai declarar isso na sua vida. Então vamos lá, deixa eu ler primeiro. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Isso. É só isso, Cristo me resgatou. Não precisa falar em nome de Jesus, pelo sangue, nada disso não. Já começou, né? Não, pastor, tem que ser bem forte. Não. Só declarar, Cristo me resgatou. Amém? De novo. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Malditos serão seus filhos. Deixa eu ler outra aqui agora. O teu céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a tua terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor te ferirá com doenças. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa no escuro, não prosperarás nos teus caminhos, será oprimido e roubado todo dia, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém outro comerá do fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém outro comerá da carne. Diga glória a Deus. É o que a palavra está dizendo. Tudo isso aqui e mais que eu nem li é maldição que estava, mas Jesus já pagou o preço, tirou você de tudo isso, e como Deus é justo, tem que punir. Caiu tudo sobre ele. Amém, povo de Deus? Queria estar numa assembleia agora para ver cadeira pro alto, rodando. O povo da assembleia é animado, né? E agora é rodar com esse negócio aqui. Né? Ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, continua. Fazendo-se maldição por nós. Tudo isso aqui caiu sobre ele. Tudo isso aí caiu sobre ele. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estou lendo, tá? Eles estão olhando para mim, eu estou lendo. Não tá nem, mas tá bom. Porque foi madeiro, beleza. O 13, versículo 13, fala da maldição. Quando fala de 13, só pode ser maldição, né? Esse 13 é uma praga, não é verdade? É verdade? 13 é uma praga. Literalmente, quem entendeu, entendeu. Todo aquele que for pendurado. Beleza, então o 13, ele fala que a maldição acabou. A dívida foi quitada. Fala comigo, a dívida, ela foi quitada. Agora, olha o versículo seguinte, o 14, vai para o 14 agora. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, através de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tradução, no 13, a dívida ela foi quitada, no 14, a bênção foi depositada. Não só ele tirou a maldição, como está no 13, não, tirou a maldição, quitou a dívida, tá bom, a conta zerou. Ah, não tem nada, tá zerado. Não, tá zerada não. Ele zerou a conta, tirou o negativo, mas ainda derramou a bênção de Abraão. Então, Cristo tira a maldição e coloca a bênção. Fala assim comigo, Senhor Jesus, eu te amo. Que coisa maravilhosa. Ele quita a nossa dívida, ainda deposita na nossa conta. Olha que cara legal. Amém, pessoal? Quem gostaria de uns amigos assim, que paga a tua dívida e ainda deposita na conta? Pastor que paga as minhas contas, minha dívida, ainda deposita na minha conta. Não só paga tudo, ainda deposita. Se só pagasse, eu estaria feliz, já pagou para mim? Mas não pagou só não, ainda depositou a bênção de Abraão. Agora eu tenho uma revelação para você. Volta lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Eu vou ler aqui para você o versículo 1 em diante. Eu vou ler rápido, tá? Porque eu vou ler direto. Do 1 até o 13. Do 1 até o versículo 13. Vou ler direto, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenou, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus hoje? Quem está ouvindo? Então as bênçãos virão e te alcançarão. Aí ele vai citar uma lista. 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, ó, filhos abençoados. Fala comigo, meu filho é uma bênção. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito também será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrar, bendito serás quando sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aqui, ó, o evangelismo aqui, ó. Todos os povos da terra vão ver que você é chamado pelo nome do Senhor e te respeitarão, terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para derramar chuva sobre a terra no devido tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas pessoas, porém não tomarás emprestado. O Senhor te colocará como cabeça e não cauda. Só estarás por cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje ordeno para os guardar e fazer. E não se desvie todas as palavras que o Senhor te ordenou, nem para a direita, nem para a esquerda, para servir a outros deuses. Amém, pessoal? Agora preste atenção no que eu vou te falar, você poder não entender errado, mas está gravando. Então preste atenção no que eu vou te falar. Isso que a gente leu, como até alguns títulos colocam, são bênçãos decorrentes de obediência à lei. Amém? Isso que a gente leu são bênçãos de obediência à lei. A Bíblia lá em Gálatas disse que Deus não nos abençoou com a bênção da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei. Mas a bênção que sobre nós foi derramada não é a bênção da lei, é a bênção de Abraão. Só que aqui que está a revelação. Antes disso aqui, ser bênção da lei, já era bênção de Abraão. Tudo isso que você leu aqui, e mais do que isso ainda, tem até mais coisas também. Tudo isso daqui que você leu, antes de ser a bênção da obediência à lei, já era a bênção de Abraão. Se torna a bênção por obediência à lei a partir de Êxodo 20. Quando Deus dá a lei para Moisés, aí vira bênção que se recebe por obedecer toda a lei. Só que antes de Êxodo 20, de Gênesis 12, quando começa a história de Abraão, até Êxodo 19, isso tudo aí já era a bênção de Abraão. Só que a bênção da lei se recebe por obedecer a lei. E a bênção de Abraão se recebe como? Gálatas capítulo 3, volta para Gálatas 3. Gálatas 3. Agora vamos para o versículo 1. Versículo 1. O apóstolo Paulo vai dar uma bronca na igreja. 3:1. Essa igreja que marca uma bronca. Ó insensatos Gálatas. 3:1 de Gálatas. Quem vos enganou para não obedecer mais à verdade? Perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi pregado, explicado, representado como crucificado. Tradução: quem foi que enganou vocês para abandonar a verdade, uma vez que eu já preguei a Jesus Cristo para vocês? Interessante, né? Ele falou: por que vocês abandonaram a verdade, se eu já mostrei a verdade? Jesus Cristo crucificado. Essa é a verdade.
E eles abandonaram a verdade para fazer o quê? Para praticar a lei. Fala comigo, a lei não é a verdade. E a lei é verdadeira, mas não é a verdade. Jesus falou em João 8 para os fariseus que sabiam a lei de cabeça: conhecereis a verdade e a verdade vos... Quer dizer, os caras que sabem da lei de cabeça e não conhecem a verdade? Porque a lei não é a verdade que liberta. A lei é só verdadeira, mas não é verdade. Aqui, ó. Quem foi que enganou vocês para abandonar a verdade e voltar a viver debaixo da lei? O capítulo fala disso, voltar a praticar a lei. Amém? João 1, João fala: a lei foi dada a Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Fala, a lei foi dada, mas quem deu não veio. Graça e verdade não foi dada, graça e verdade vieram. Jesus é a graça e é a verdade em carne e osso. Diga glória a Deus. Ele é a verdade, está lá escrito na palavra de Deus. Então ele está dando a bronca aí, versículo 2, ó. Eu só quero saber isso de vocês. Vocês foram batizados com o Espírito Santo quando? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eles abandonaram a graça para voltar para a lei, porque teve um povo que se infiltrou na igreja para dizer que o apóstolo estava pregando mais mentira, que só a obra de Cristo não é suficiente, tinha que obedecer, tinha que crer em Cristo, mas tinha que voltar para a lei também, tinha que juntar os dois. Aí ele falou, não, isso não se mistura não. Aí ele perguntou, olha só, me responde uma coisa: vocês foram batizados com o Espírito Santo quando guardavam a lei ou quando eu preguei e vocês creram? Pela pregação da fé. Aí eles começaram a pensar, verdade, fui judeu praticante 40 anos da minha vida, 30 anos, 20 anos, 50 anos, e não fui batizado com o Espírito Santo. Aí vem o apóstolo Paulo, provou nas escrituras que Jesus era o Messias, eu criei e o Espírito Santo veio. Amém? Não sei se você percebeu, fala assim comigo: o Espírito Santo se recebe pela fé. Fala para o teu vizinho assim, ó: o batismo com o Espírito Santo é pela fé. Então por quê? Fala aí, então por que você está até hoje tentando merecer para receber? É um tapa sem mão. Por isso não é batizado. Não, pastor, para eu ser batizado eu tenho que estar assim com Jeová, ó. Não, quando eu estiver pronto, meu irmão, é pela fé, está aqui escrito. E quando está tentando receber por merecimento, não recebe. Tu acha que tu vai chegar a um nível de mérito para Deus tem que vir porque agora eu mereço? Tu tá doido. Não é merecimento, é crer. É abrir o coração e falar assim: eu quero, eu creio, me batiza, me enche, quero também falar em línguas, quero também ter dons espirituais. Amém, pessoal? Está aqui escrito: batismo com o Espírito Santo é pela fé. Vai ler Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo pergunta: vocês foram batizados quando creram? Né? Foram batizados quando fizeram campanha, jejum, oração, semana de não sei, não, é quando creram. Então você pode receber hoje se você quiser. Tem que pedir e crer. Amém? Fala assim comigo: Deus, Ele dá o Espírito Santo para quem tem fome, não para quem tem vontade. Quem tem fome recebe. Quem só tem vontade, não. Tem que ter fome. Amém? Lembra dessa pregação? Vontade você tem de chocolate. Fome você tem de comida. Amém? São coisas diferentes. Então quem tem fome é só crer que vai receber. Deus vai dar. Ele já quer mesmo dar. Ele já sabe que tu não vai aguentar sem o Espírito. Ele já sabe que tu vai vacilar sem o Espírito. Então ele mesmo quer dar, só que você tem que crer. É só aqui, ó. É pela fé, não é pelas obras da lei. É pela fé. 3. Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vão acabar agora na carne? Será que foi em vão que eu padeci tanto por vocês? Se é que não foi em vão? 5. Ele pergunta de novo, ó. Eu gosto das perguntas, ó. Aquele que batiza com o Espírito Santo e que opera maravilhas, milagres entre vós, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele perguntou: Deus batizou vocês com o Espírito Santo,
e operou milagres, curou doentes, expulsou demônios, restaurou vidas, operou maravilhas quando? Quando vocês guardavam a lei, foi quando isso aconteceu, ou foi quando eu preguei a Jesus Cristo e vocês creram? A pregação da fé. Aí eles vão pensar, verdade, doentes só foram curados quando ele pregou o evangelho e a gente creu. Pessoas só foram libertas quando ele pregou a obra de Cristo e nós cremos. Então eles começaram a entender que na época da obediência à lei ninguém era curado, ninguém era liberto, ninguém era abençoado. Mas aí quando passaram a crer na obra de Cristo, foram batizados com o Espírito Santo e Deus operou maravilhas naquela igreja. Diga glória a Deus. Isso aí já está na Bíblia inteira. Vai lá ler o Antigo Testamento. O único cara que foi curado da lepra, Naamã. O que ele praticava da lei? Nada. Deus... Jesus falou dele, né? Em Lucas 4. Qual é a única mulher que recebeu o milagre de provisão de... Não é nem a única, tem outra também, né? Do azeite da farinha. A de Sarepta, o que ela praticava da lei? Nada. Qual foram os únicos duas pessoas? Jesus falou, grande é a tua fé. O centurião de Roma e a sirofenícia grega. Receberam 2 milagres pela distância. Nenhum deles praticava nada da lei. Só creram em Jesus. Só creram em Jesus. Amém? Fala para o vizinho, é só crer em Jesus. Fala assim, Jesus é a palavra que se fez carne. Amém? É crer na palavra, é crer nas escrituras, crer na obra de Cristo. Aí você é batizado com o Espírito Santo, você recebe maravilha de Deus, a vida muda. Amém? Sobre nós não está a bênção da lei, está a bênção de Abraão. A bênção da lei se recebe obedecendo a lei. A bênção de Abraão, acho que você já entendeu, né? Se recebe pela... Você não entendeu, vou continuar lendo então, vamos lá. Só teve 2 ou 3 que entenderam e responderam aí, ó. Vamos lá, continua, versículo 6, né? 6. É o caso de Abraão, homem que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Saiba, pois, que os que são da fé são filhos de... Quem aqui é da fé? Quem é da fé? Então, o teu pai espiritual é quem? Abraão, nosso pai na fé. Os que são da fé são filhos de... Então, segundo o próprio Deus, alguém pode ser descendente, pode ser judeu, de sangue mesmo, e incrédulo. Deus fala, esse não é filho de Abraão. Só sim, porque está aqui no sangue, mas você está perdido. Não é filho não. Deus não falou que, na parábola do rico e do Lázaro, o rico não foi para o inferno e não era judeu? Porque era incrédulo. Amém? Amém, pessoal? Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Sendo judeu, sendo brasileiro, sendo europeu, africano, branco, negro, alto, baixo, sei lá mais o que, é o da fé. Homem, mulher, por aí vai. 8. Tendo a Escritura previsto, então já pré-anunciou, já mostrou antes de poder ser visto, previsto, que Deus haveria de justificar pela fé os gentios. Ele anunciou primeiro o evangelho para quem? Para quem? Hoje o que nos guia é a lei ou é o evangelho? É o evangelho. Não é a lei, é o evangelho. Para a primeira pessoa a começar a ouvir sobre o evangelho foi quem? Você acabou de ler comigo. Abraão. Tendo previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, ele anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações em ti serão benditas. Então Abraão viveu debaixo da lei ou do evangelho? Da sombra do evangelho já. Não é nem o evangelho em si, mas da sombrinha do evangelho. Fala comigo, Abraão viveu a sombra daquilo que hoje é realidade para nós. Se o cara vivendo a sombra foi tão abençoado, imagina a gente que nem está na sombra, está na realidade. Amém, pessoal? Só que, vamos continuar. 9. Se você não responder depois do 9, meu irmão, volta para a escolinha. De sorte que os que são do quê, pessoal? Os que são da igreja da graça são benditos igual o crente Abraão. Amém?
Os que são a ovelha do pastor Caio são benditos igual o crente Abraão, amém? Não é isso não? De sorte que os que são do quê? Só ouvi umas 3 pessoas. Os que são do quê? São abençoados, benditos igual ao crente Abraão. Quem é abençoado igual ao crente Abraão é pela? Então a bênção da lei se recebe por obediência à lei, a bênção de Abraão se recebe pela fé. Amém? Por isso que ele não fala que nos abençoou com a bênção da lei, que não tem que praticar mais a lei. Ele nos abençoou com a bênção de Abraão. Então você tem que crer. Aí você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda pessoa que foi curada, perdoada, liberta, salva, abençoada, Jesus falava o que para ela? A tua fé. Não falou a tua religião, não falou a tua sinagoga, não falou o teu rabino, o teu mestre. Rabino é mestre, né? O teu rabino, o teu mestre. Não foi as tuas obras, não foi a tua dedicação, não é porque você guardou o sábado, não é porque você olhou as luas, fez no vestimenta, matou um carneiro, um bode, não. Ele falou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vendo a fé, perdoou os pecados, levanta e anda. Tudo ele falava, foi a tua fé, já mostrando que a bênção que viria era de Abraão. E os que são da fé são benditos, são abençoados, igual ao crente Abraão. Você não pode perder a sua fé. O que o diabo quer é que você seja um ótimo evangélico. Pode ser um ótimo evangélico, um ótimo membro de igreja, uma ótima pessoa, só não pode ser da fé. E tem pessoas que são assim, são ótimos evangélicos, são ótimos frequentadores de igreja, ajuda, mas não tem mais fé. Perderam a fé. Já se acomodou com a situação como está, se Deus quiser, se não quiser, e blá, blá, blá. É isso que o diabo quer, porque ele sabe que você não vai ser abençoado por ser um bom evangélico, por estar todo domingo na igreja, não é por causa disso vai ser abençoado. Ele sabe, os que vão ser abençoados são os que têm fé. Os que perderem a fé não terão bênção. Toda vez que Jesus abençoava, ele falava, a tua fé. E a única vez na Bíblia, Marcos 6, que Jesus não operou nenhum milagre, está escrito, foi por causa da falta de fé. Não foi por causa de muito pecado, não foi por causa de, não, ali o demônio estava muito forte, nada disso. A única vez que Deus não operou foi por causa da falta de fé. Tudo que o diabo quer é acabar com a nossa fé. Eu fiz uma pregação dia de semana, eu não fiz aqui domingo. Foi numa sexta-feira do mês passado. Virou até canção. Essa pregação virou 2 canções. A de ontem que eu postei e uma outra que é a última do álbum. Que eu vou botar para tocar daqui a pouco. Aonde eu falei sobre isso, Isaías 53. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir, dizendo o seguinte, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Ele já avisou, 700 anos antes, que o poder de Deus ia se manifestar para quem cresce na mensagem. Quem cresce no evangelho, na palavra, igual está aqui agora escrito. Isaías 700 anos antes já falou isso. Aí eu comentei o seguinte, a mensagem era, proteja a sua fé. Eu até gravei na internet, ela tá. Gravei no YouTube essa mensagem. Aí eu botei, proteja a sua fé. Aí eu citei 3 coisas, 3 formas que o diabo usa para acabar com a fé da pessoa. Manchar a imagem do pregador, manchar a imagem da igreja e manchar a imagem da palavra. Do pregador, se você não crê no pregador, tu não crê na pregação. Antes de aceitar o que eu ensino, tem que crer em mim. É Bíblia. Não é verdade? Exemplo, ontem, conversando com uma jovem da igreja nossa, né? Ela falou que ela está estudando nutricionismo. Aí eu falei, já começa agora, faz o canal e começa a ensinar agora. Quando está na faculdade ainda, já começa a ensinar. Aí ela falou, depois que eu emagrecer. Ela falou, que se eu não emagrecer, as pessoas não vão crer no que eu vou ensinar. Eu não fiquei quieto, mas eu falei, isso é verdade. Eu não vou, tudo bem, mas eu não consigo chamar alguém de 150 quilos para ser meu personal trainer na academia. É claro, mas ele pode saber, mas para mim não dá. Você não vai chamar um pastor, você não vai crer num pastor
se você não vê ele como homem de Deus. Está na Bíblia, Marcos capítulo 6. Não creram em Jesus, não creram na pregação de Jesus. Está em Marcos 6. Manchar a imagem da igreja. Aí eu lembro de cabeça, Atos dos Apóstolos, está escrito isso. A igreja era chamada de seita. Para quê? Para não aceitar o que a igreja pregava. Manchar a imagem da palavra. Aqui mesmo em Gálatas. Se infiltrando para corromper a palavra. Dizer que a Bíblia verdadeira está escondida no Vaticano, dizer que a Bíblia foi alterada por homem, é tudo palhaçada. Ou seja, se a Bíblia foi alterada, eu vou crer no quê? Se o pregador é mentiroso, não vou crer na pregação dele. Tudo é estratégia do diabo para tirar a fé. Amém, pessoal? Crer naquilo que vê, crer naquilo que sente. Tudo que o diabo quer é que você perca a sua fé, porque os que são da fé são benditos, igual ao crente Abraão. Para terminar a pregação, vou só citar. Abraão era da fé, foi abençoado. Teve um filho chamado Isaac, que também era da fé. A Bíblia diz que a esposa não podia engravidar naquela época, hein? Ele orou e ela engravidou. E teve os gêmeos ainda por cima, perfeitos. Vai dizer em Gênesis 26 que os filisteus, não é nem filisteus, filisteu também, os filisteus, seriam filisteus mais tarde, né? Tentaram entulhar os poços de Isaac. Viu que ele estava prosperando na seca, mais do que os donos da terra. Tentaram parar e diz que Isaac enriquecia cada vez mais. Aí depois vem Esaú e Jacó. Esaú incrédulo, Jacó da fé. Aí vai dizer que o Jacó era mais abençoado e enriqueceu mais do que o próprio patrão, Labão, que 10 vezes trocou o salário dele. E quando Jacó fugiu do irmão com a roupa do corpo e um cajado, e 20 anos depois ele volta, ele já era mais rico que o irmão que herdou tudo. Amém? Aí Jacó tem 12 filhos, um mais maravilhoso que o outro. Vamos dizer assim, né? Pela fé. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, as tribos, né? Um deles era da fé, o José. Foi parar na prisão, foi injustiçado, foi vendido como escravo, ainda assim virou governador do Egito. O que você entende com isso? Todos os da fé, o inimigo se levantou. Ninguém parou porque eles não perderam a fé. Pegou isso que eu te falei? O que vai parar a tua bênção é a falta da fé, a incredulidade. Se você permanecer na fé, aí vai ter gente tentando entulhar poço, vai querer vender para ser escravo no Egito, vai ter injustiça, vai ter prisão, vai ter mentira, vai ter de tudo. Mas se você não perder a fé, a bênção de Abraão não sai da tua vida. Diga glória a Deus. Não pode perder a fé, continua crendo, declarando aquilo que está escrito, profetizando, reivindicando, chamando a existência, não perde a fé. Porque temos a bênção de Abraão e nos apropriamos pela fé. Somente se perder a fé, perde a bênção. Até mesmo a salvação da alma, a vida eterna, a gente recebe pela... Se a maior bênção é pela fé, as outras, por que vai ser por meritocracia se é maior? A mais inalcançável é por fé? As outras, então, está tudo incluso. Amém, pessoal? Fala para o teu vizinho, não perde a fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Quem creu, a quem será revelado o braço forte do Senhor. Quem entendeu a palavra de hoje? Guarde essa palavra no seu coração. Então, falando da maldição e da bênção, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos abençoou com a bênção de Abraão, que se recebe pela fé, crendo, agindo, marchando, agindo a fé, você vai receber. Você vai receber. Amém, pessoal? Vamos orar e falar com Deus? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Vamos levantar, vamos ficar de pé. Depois eu sirvo a Santa Ceia. Quero orar. Aí depois, na hora da ceia, eu faço rápido. E glória a Deus. Glória a Deus.
Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Depois nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas antes de participar da Santa Ceia, a gente já está aqui participando de uma ceia espiritual também, da Palavra de Deus, na presença do nosso Deus, palavra maravilhosa que renova, edifica. Como a gente leu no versículo 9, os que são da fé são benditos, são abençoados, igual ao crente Abraão. Homem que realmente creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Reflita sobre a letra dessa canção. Quem crê recebe, diz a canção. A canção fala exatamente o que nós pregamos aqui, um pedaço da pregação. Antes da cruz, Isaías veio anunciar. O Filho viria para nos resgatar. O Filho viria para nos resgatar. Nossas dores e enfermidades levar. Nossas dores e enfermidades levar. E abrir um caminho. E abrir um caminho para a vida nos alcançar. Isaías perguntou. Quem creu na nossa mensagem? A quem se revelou o poder do Senhor? O poder do Senhor. Porque só quem crê recebe do seu favor. Não pela minha força, nem pelo que eu fiz, não por necessidade, nem por vaidade, mas por resposta à tua palavra. Eu vou crer, mesmo sem entender. Eu vou crer na tua palavra permanecer. Se a tua voz falou, meu coração descansou. A fé abre os meus olhos para ver o milagre que o Senhor preparou. Quem crê verá, quem crê viverá. Quem crê permanecerá. A mulher tocou e foi restaurada. A mulher tocou e foi restaurada. O cego enxergou, O cego enxergou. o morto ressuscitou. Ressuscitou. Jesus sempre dizia, olhando nos olhos: Sempre dizia, olhando nos olhos. tua fé hoje te salvou. Tua fé hoje te salvou. Mas em Nazaré, Mas em Nazaré o céu se calou. o céu se calou. Não faltava Faltava confiar. faltava confiar. O mesmo Deus continua presente, Mesmo Deus continua esperando alguém acreditar. esperando alguém acreditar. Eu escolho confiar. Escolho confiar. Quando tudo diz não, Tudo diz não. tua palavra é maior Palavra é maior que a minha razão. que a minha razão. Se o medo falar, Por favor, tua voz mais alto falará. Minha esperança está naquele que não sabe o que é falhar. Eu vou crer, mesmo sem entender. Eu vou crer eu vou crer. na tua palavra permanecer. Se a tua voz falou, meu coração descansou. A fé abre os meus olhos para ver o milagre que o Senhor preparou. Quem crê verá, quem crê viverá. Quem crê permanecerá. Porque os que são da fé
são abençoados igual o crente Abraão, homem que realmente creu em Deus. Nós escolhemos acreditar na Tua palavra, Senhor. Escolhemos descansar. Bendito seja aquele que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra consumada pela nossa vida. Obrigado porque não é por força, não é nem mesmo por muita necessidade, menos ainda por vaidade. É pela obra de Cristo, é pela fé. É porque alguém pagou o preço, nos resgatou, pagou o preço para nos resgatar da maldição da lei, levar as nossas dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pai, diante da Tua presença, eu coloco toda a igreja do Senhor em oração aqui nesta hora. Nós temos lutas, batalhas, temos travado guerras no Teu nome, mas a palavra do Senhor garante que em Ti nós já somos mais do que vencedores. E como a gente viu hoje, se existe alguma maldição da lei na vida deste meu irmão, desta minha irmã, por algum motivo, alguma causa, alguma legalidade, alguma brecha, algum lugar isso entrou, nós agora nos levantamos em guerra, em batalha de oração, para expulsar isso da nossa vida. Não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há como amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Por isso, meu Deus, manifesta o Teu poder aqui nesse lugar. Manifesta a Tua unção aqui no nosso meio. Vem em virtude do Espírito agora. Abraça essa pessoa, manifesta o poder. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda sorte de doenças, de enfermidades, anormalidade no corpo, na mente, na alma, no pensamento. Males que se levantaram contra a tua vida financeira, para que o céu seja de bronze, o chão de ferro. Males que se levantaram na família, no casamento, em alguma área da tua vida, em nome de Jesus, que toda maldição seja repreendida, que toda obra do inferno, ela seja amarrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno mal, sai dessa casa agora, sai dessa família agora. Diabo, eu quebro a tua força no nome de Jesus, e eu te expulso dessa casa, eu te expulso dessa família. Vai embora a doença, vai embora a dor, vai embora a perturbação na mente, essa seta que foi forjada, essa causa que é espiritual. Em nome de Jesus, todo mal saia, sai da casa, sai da família, sai da alma, da vida financeira, da vida emocional, sentimental, de cada área da nossa vida. Nós repreendemos o mal agora, em nome de Jesus Cristo, e ordenamos, em nome de Jesus, todo o mal saia, desapareça, vá embora, em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar. Levante suas mãos para os céus. Continua em espírito de oração. Os obreiros, por favor, vai preparando aqui a ceia. Nós já oramos o Gálatas 3,13, expulsando a maldição da lei. Não tem legalidade na vida de cristão. Não tem legalidade na vida de quem nasceu de novo. Isso já acabou. Já foi quitado, já foi quebrado, já foi desfeito. Agora a oração é para tomar posse da bênção de Abraão. Como está escrito, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, por Jesus Cristo. Não por obras, não por merecimento, mas por Jesus Cristo. E para que pela fé recebamos a promessa do Espírito Santo. Meu Pai, eu venho apresentar a Ti a Santa Ceia, Senhor. O pão, o suco da uva, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus, e o seu sangue que foi derramado pela nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor por essa obra maravilhosa consumada naquela cruz. O apóstolo Paulo disse: ó insensatos Gálatas, quem enganou vocês para abandonar a verdade?
Se eu já preguei Cristo crucificado para vocês, essa é a verdade que salvou vocês, perdoou os seus pecados, batizou vocês com o Espírito Santo, deu uma nova vida, uma nova chance. Nós louvamos ao Senhor pela tua obra, Senhor Jesus. Que depois, ao comer do pão e ao tomar do suco da uva, haja uma renovação espiritual em nós. Haja um avivamento da parte do Senhor na nossa vida. Uma renovação da fé. Aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa fé, nos ensina a viver por fé igual o crente Abraão e a sua esposa Sara, que lá em Hebreus 11 vai dizer que pela fé a Sara recebeu virtude do alto. Pela fé se recebe virtude do alto. E aí ela engravida na velhice e tem uma gestação perfeita, um filho perfeito. Receba fé e essa virtude do alto na sua vida. Que essa virtude esteja sobre o pão e o suco da uva, no nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Continua ainda em espírito de oração, ainda conectado com o Espírito Santo, não se dispersa. Não se dispersa, continua ligado e conectado com Deus. Os obreiros vão passar, você pode até abrir os olhos, pode pegar, abre os olhos, pode passar, obreiros, a Santa Ceia, eles vão passar, mas você continua em espírito de oração. Vamos continuar ouvindo o louvor, a palavra, esperada pelo Senhor, palavra revelada por Deus. Em espírito de oração, o Filho viria para nos resgatar, nossas dores, enfermidades levar e abrir um caminho para a vida nos alcançar. Isaías perguntou: quem creu na nossa mensagem? Quem revelou o poder do Senhor? Porque só quem crê recebe do seu favor. Não pela minha força, nem pelo que eu fiz, não por necessidade, nem por vaidade, mas por resposta à tua palavra. Eu vou crer, mesmo sem entender. Eu vou crer na tua palavra, permanecer. Se a tua voz falou, meu coração descansou. A fé abre os meus olhos para ver o milagre que o Senhor preparou. Quem crê verá, quem crê viverá, quem crê permanecerá. A mulher tocou e foi restaurada, o cego enxergou, o morto ressuscitou. Jesus sempre dizia, olhando nos olhos, tua fé hoje te salvou. Mas em Nazaré o céu se calou, faltava poder, faltava confiar. O mesmo Deus continua presente, esperando alguém acreditar. Eu escolho confiar quando tudo diz não. Tua palavra é maior do que a minha razão. Se o medo falar, tua voz mais alto falará.
Minha esperança está naquele que não sabe o que é falhar. Mesmo sem entender, eu vou crer na tua palavra permanecer. Se a tua voz falou, meu coração descansou. A fé abre os meus olhos para ver o milagre que o Senhor preparou. Quem crê verá, quem crê viverá. Quem crê permanecerá. Nós escolhemos acreditar, Jesus. Não levantamos nessa manhã cedo, num domingo, e viemos aqui nesse lugar por vir, não, Senhor. É porque nós também escolhemos acreditar. É porque o Senhor nos deu do teu Espírito, esse Espírito de fé na nossa vida. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos deu essa nova história. Fomos alcançados pelo Senhor. Ninguém vem se o Senhor não trouxer. O Senhor nos trouxe, obrigado por isso. Foi o Senhor que nos trouxe, o Deus que nos ajudou até aqui, nos fará prosseguir. Levante o pão para o alto. Eu apresento ao Senhor este pão que representa o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu dos céus, o corpo de Cristo, a verdadeira comida. Que haja essa virtude e unção de cura, de vivificação do nosso corpo mortal, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pela fé pode comer do pão, coma do corpo de Cristo. Após o partir do pão, o Senhor Jesus tomou do cálice e disse: tomai e comei, tomai e bebei, pois este é o meu cálice no meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança superior que trata de promessas superiores, não mais no sangue de animais que cobre temporariamente o pecado, nem com diversos sacrifícios. Agora é um único e eterno sacrifício, que não cobre pecados, mas nos redimiu do pecado, perdoou todos os nossos pecados e tira o poder do pecado sobre nós. Eu consagro esse suco da uva ao Senhor. O sangue também leva a vida, porque a vida está no sangue. Que a vida de Jesus se manifeste em nós, de tal forma que não viva mais eu, mas Cristo em mim. Nós consagramos ao Senhor o suco da uva, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Pela fé, pode beber do suco da uva, beba do sangue de Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse momento de comunhão, de consagração, de renovação. Pela palavra, pela oração, pela Santa Ceia. Verdadeiramente fomos alimentados nessa manhã de hoje. Verdadeiramente valeu muito a pena ter vindo no dia de hoje. Quantas coisas boas teremos perdidos se o sono, a preguiça, a carne tivesse nos vencido e nos enganado. Mas aqui está o povo que veio, Senhor. O povo que recebeu desse pão nosso de cada dia, desse pão celestial, desse alimento, dessa renovação. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não só tirou a maldição e colocou a bênção. Você é abençoado. Você é abençoada. Efésios 1:3 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Fala comigo: eu já fui abençoado. A bênção de Deus
está na minha vida. A bênção de Abraão está sobre a minha vida. Eu sou abençoado na entrada e na saída, na cidade e no campo. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Aonde eu colocar os meus pés, o Senhor me dará por herança. A terra, a minha terra é bendita, e os céus sobre a minha cabeça estão abertos para receber da chuva de bênçãos do Senhor. Eu serei cabeça e não cauda, só estarei por cima e não por baixo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Quem hoje foi visitado pelo Espírito Santo, quem está renovado, fortalecido, glória a Deus. Quem gostou dessa canção? Quem gostou da canção? Se você ouviu, eu preguei essa canção aqui, né? Em junho, 2 sextas-feiras nós pregamos essa mensagem aqui, e hoje é a canção. Essa canção que eu cantei agora, ela é a última do álbum. O álbum tem 12 canções, 4 eu já coloquei no YouTube, estou colocando uma a cada 2 dias, essa é a 12ª, então só na outra semana que eu vou botar ela. Ainda tem outras. Ontem eu estava conversando com o pastor lá de Bom Sucesso, teve a reunião de jovens lá, né? E no final fiquei conversando com ele. Aí ele comentou a palavra que ele ia trazer hoje para a igreja dele, que ele estava meditando, né? Aí quando ele falou algo, eu falei, pastor, isso aí me lembrou Números 21:4, que eu preguei mês passado. A alma do povo se amargurou e começaram a reclamar de Deus, de Moisés e do maná. Aí eu falei, o problema não era Deus, nem Moisés, nem o maná, era o coração deles. Aí ele falou, perfeito, ele anotou para a pregação de hoje, né? Aí eu falei, gostou da palavra, pastor? Ele falou, gostei. Aí eu falei, ouve essa canção aqui. Aí eu não botei aqui hoje aqui, mas eu também tenho uma canção nessa palavra, né? Muito boa também. Aí eu falei, ouve essa canção aqui, esse louvor que eu descobri. Eu falei nada que era minha. Aí eu falei, ouve aí, depois me dá uma nota de 1 a 10 dessa canção. Aí ele começou a ouvir. No início ele falou, só essa frase aqui já é 10. Só essa frase aqui é 10. Quem é o cantor? Eu falei, o cantor não sei quem é não, mas o escritor sou eu. Eu que escrevi. Ele falou, você que escreveu? Eu falei, sou eu que escrevi. Preguei mês passado e escrevi essa canção. Aí, tanto que tá aqui, ó, ele falou, manda para mim, que eu vou pregar a palavra e na hora da oração vou cantar esse louvor lá. Aí eu mandei para ele o louvor. Nunca botei esse louvor aqui ainda não, mas mandei lá para ele botar na hora depois da palavra, né? Depois eu vou botar na internet ainda esse louvor. O nome do louvor é Onde há Vida. É muito bom também, muito bonito. Graças a Deus, muito feliz com o Senhor. Já estou escrevendo o 2º álbum, já fiz a primeira música do 2º álbum, e estou escrevendo a 2ª, só que dá trabalho, não é fácil não, né? Não é fácil não, mas estou escrevendo. Aí bota para fazer, vê como é que é ritmo, aquela coisa toda, mas glória a Deus, é bem. Essa daqui, por exemplo, de hoje, lembra, Vanessa? Eu fiz segunda-feira passada, foi segunda passada à noite, né? Segunda-feira, quando eu fechei um álbum. Aí eu fiz ela e eu escrevi uma palavra errada. Esqueci de botar o E na palavra permanecer. Ficou permanecer. Aí depois que eu mandei o código para fazer a música, ele falava permanecer. Eu falei, mas o que esse cara tá gaguejando? Aí foi quando eu vi que eu escrevi errado. Só que escreveu errado e refazer já era. Não fica igual na segunda vez. Aí deu um trabalhinho para eu tentar. Aí ficou desse jeito. Olha, tá bom também do jeito que tá. Né? Mas ficou quase idêntico à primeira parte. Só corrigi esse iniciozinho. Mas glória a Deus. Amém? Me dá aí 5 minutinhos que eu vou te dar a sua bênção final. Eu só vou, pessoal de casa também, tá gravando ainda, não tá? Eu só vou adiantar a parte das doações, já faço a oração final e finalizo a nossa reunião. Obreiros, por favor, envelope do dízimo, envelope da oferta e a maquininha de cartão. Demora, essa parte eu nunca demoro. O povo já aprendeu, o povo, graças a Deus, o povo é fiel a Deus e ama a obra do Senhor, então não preciso nem perder muito tempo com isso. Passa aí no meio do pessoal, pastor, eu quero o meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia. Aí você levanta a sua mão, pede que os obreiros vão te entregar. Quem quer a maquininha de cartão, pastor? A maquininha é muito bom porque não anda com dinheiro,
não tem que depositar no banco depois também, vai direto na conta da igreja, já sai o comprovante aí para você. Tudo sempre no nome da igreja, o Pix também é direto. Então é bênção de Deus. Pastor, eu quero o meu envelope de dízimo ou de oferta para cumprir a minha fidelidade a Deus, o meu propósito com o Senhor. Só levantar a mão que o obreiro vai te entregar. Quem quiser passar a maquininha, só chamar a irmã obreira Vianete, que ela passa a maquininha para você. E o pessoal de casa que nos acompanha também. O dízimo é na sua igreja. Se você não tiver igreja, você pode devolver para a gente o dízimo também na obra daqui. E fazer a sua oferta, ela é voluntária. Você pode fazer se você quiser também, em nome de Jesus. E glória a Deus. Estou fazendo o segundo álbum agora. A primeira canção que está pronta do segundo álbum é a canção chamada O Chamado de André. Eu não preguei aqui na igreja, mas eu preguei na internet isso. Na igreja não. Eu fiz até um carrossel falando sobre o chamado de André. Porque esse final de junho, né, e ainda julho, eu estou estudando o Evangelho de João. E no capítulo 1, versículo 41 e 42, ali fala que André e Filipe foram os primeiros discípulos de Jesus. E o André, quando creu em Jesus, ele foi correndo até Pedro. Anunciou que conheceu o Cristo, e está escrito assim, acho que é no 42, João 42. O levou até Jesus. Essa palavra, nossa, me chamou a atenção. André levou Pedro até Jesus. Esse é o chamado de todo cristão. Levar alguém até Jesus. Amém? Aí eu escrevi a mensagem sobre isso. Não preguei aqui, só gravei na internet. E lembrei dela esses dias. Aí eu falei, eu vou fazer a canção dela. Aí comecei, toquei ontem nos homens. Ontem nos homens, eu toquei essa canção aqui, na reunião dos homens, na oração final. E os irmãos falaram que gostou também, falou que é bonita também. A letra é muito bonita, a letra é muito forte, né? Sobre esse chamado de todo cristão. Levar alguém até Jesus. Essa é a nossa missão. Amém? Levar alguém até Jesus ou levar Jesus até alguém. Essa é a nossa missão. É bênção de Deus. Glória a Deus. E é interessante, né? O Pedro que é o nome de destaque. Só que, eu falei isso na mensagem, antes de existir o Pedro, existiu um André que levou Pedro até Jesus. Então, por exemplo, quem ganhou o missionário R.R. Soares para Jesus? Quem ganhou? Alguém sabe? Nem eu, não faço ideia. A pessoa que ganhou o missionário é o André. Entendeu? É o André. Ninguém sabe quem é. O missionário é o nome de destaque, tá há 50 anos aí no mundo inteiro pregando. É o Pedro. O missionário é o Pedro. Mas o missionário foi até Jesus porque algum André levou ele até Jesus. Então, às vezes, eu não vou ser o Pedro, o nome de destaque, mas eu sou aquele que vou ganhar alguém que amanhã é o Pedro, que amanhã é o apóstolo Paulo. Você lembra? Quem ganhou o apóstolo? Quem foi que orou pelo apóstolo Paulo quando ele estava lá cego? Alguém lembra do nome dele? Só uma lembra, tá vendo? Ninguém lembra, né? Lembrou também? Ananias. Mas todo mundo lembra do Paulo. Mas antes do Paulo tem o Ananias. Amém, pessoal? Ou você vai ser o Pedro, o que vai pegar para multidões, ou no mínimo tu vai ser o André, que vai levar alguém até Jesus, e aquele alguém vai ser uma potência na mão de Deus, mas você tem parte nesse galardão e nessa obra. Amém, igreja? Então é bênção de Deus. Mais alguém, envelope do dízimo ou da oferta? Mais alguém? Mais alguém, maquininha de cartão? Então pode guardar tudo, guarda tudo. Segura na sua mão o seu dízimo, o seu voto de santa ceia, a sua oferta. Segura em suas mãos. Poderoso Deus, em nome
de Jesus Cristo, teu Filho, apresento dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Consagra ao Senhor os dízimos e as ofertas para sustento da obra e crescimento do reino de Deus. Que o Senhor receba da nossa fidelidade e que haja retornos e colheitas multiplicadas. Prospera o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Coloca aí dentro a sua fidelidade. Pessoal de casa, por favor, curte, comenta e compartilha. E amanhã, 8 horas da noite, nós teremos aqui a nossa live no canal do YouTube, que é bênção de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus. Hoje tem cantina, não tem cantina hoje? Hoje é pastel, né? Pastel?